16. Quando Ven despertou, a dor lhe dizia que Ren a espancara mais uma vez. O que ela tinha feito? Tinha sido amigável demais com um dos outros membros da gangue? Tinha feito um comentário tolo, atraindo a ira do líder da gangue? Tinha que permanecer quieta, sempre quieta, ficando longe dos outros, nunca chamando a atenção para si. De outro modo, ele a espancaria. Ela tinha que aprender. Ele dizia, tinha que aprender. Mas a dor parecia forte demais. Pelo que podia lembrar, fazia muito tempo que não se machucava tanto. Tossiu levemente, abrindo os olhos. Estava deitada em uma cama confortável demais, e um adolescente esguio estava sentado em uma cadeira ao lado dela. Lastborns, pensou. Esse é o nome dele. Estou na loja de trevo. Lastborn se levantou de um salto. Você está acordando? Ela tentou ela tentou falar, mas só tossiu de novo, e o garoto rapidamente lhe deu um copo d'água. Vin bebeu, agradecida, fazendo uma careta por causa da dor na lateral do corpo. De fato, ela sentia como se seu corpo todo tivesse sido profundamente agredido. Lastborns, ela finalmente balbuciou. Nada assim agora, ele disse. Kelsier me deu outro nome. Mudou para Fantasma. Fantasma? Vin perguntou. Combina com você. Por quanto tempo dormi? 2 semanas, o garoto respondeu. Espere aqui. Saiu correndo, e ela ouviu chamar alguém ao longe. 2 semanas? Tomou outro gole de água, tentando organizar as lembranças confusas. A luz avermelhada do entardecer brilhava pela janela, iluminando o quarto. Colocou o copo de lado, checando as costelas, e encontrou uma grande atadura branca. Foi onde o inquisidor me atingiu, ela pensou. Eu devia estar morta. A lateral de seu corpo tinha vários hematomas e estava lívida por causa do golpe que levara ao cair do telhado. E seu corpo tinha uma dúzia de outros arranhões, hematomas e cortes. No conjunto, sentia-se absolutamente terrível. Ven! Dawson exclamou, entrando no quarto. Está acordada? Quase. Ven disse, com um gemido, recostando-se em seu travesseiro. Dawson começou a rir e se aproximou para sentar no banco de Lastborns. De quanto você se lembra? De quase tudo, ela disse. Abrimos caminho pelo palácio, mas havia 3 inquisidores. Eles nos perseguiram, e Kelsier lutou. Ela se deteve, olhando para Dawson. Kelsier, ele está... Kel está bem, Dawson disse. Escapou do incidente em melhor estado do que você. Ele conhece o palácio muito bem, graças aos planos que fizemos há 3 anos, e ele... Vin franziu o senho, quando Dawson se calou. O quê? Ele disse que os inquisidores não estavam muito focados em matá-lo, deixaram um para persegui-lo, e mandaram 2 atrás de você. Por quê? Ven pensou. Será que simplesmente queriam concentrar sua energia no inimigo mais fraco primeiro? Ou há outra razão? Ela se sentou, pensativa, repassando os acontecimentos daquela noite. Sazed, Ven disse por fim. Ele me salvou. O Inquisidor estava prestes a me matar. Mas... Dox, o que ele é? Sazed? Dawson perguntou. Essa é uma pergunta que eu provavelmente deveria deixá-lo responder. Ele está aqui? Dawson negou com a cabeça. Teve que voltar para Feles. Brisa e Kel estão fora, recrutando, e Ham partiu há uma semana para inspecionar o nosso exército. Não voltará em pelo menos um mês. Vena sentiu, sentindo-se sonolenta. Beba o resto de sua água, Dawson sugeriu. Há algo nela para ajudar com a dor. Vena ingeriu sua bebida. Então deitou de lado e deixou o sono tomá-la novamente. Kelsier estava lá quando ela acordou, sentado no banco ao lado de sua cama, com as mãos unidas e os cotovelos apoiados nos joelhos, observando-a sob a luz fraca de uma lanterna. Dawson... Não. Sob a luz fraca de sua lanterna. Sorriu quando ela abriu os olhos. Bem-vinda. Ela imediatamente pegou o copo de água no criado mudo. Como vai o trabalho? Ele deu de ombros. O exército está crescendo, e Renault começou a comprar armas e suprimento. Sua sugestão sobre o ministério acabou sendo boa. Encontramos o contrato de Theron, e estamos perto de negociar um acordo que nos permitirá colocar um dos nossos como acólito. Marsh? Vin perguntou. Ele fará isso? Kelsier assentiu. Ele sempre teve uma certa fascinação pelo ministério. Se algum Ska pode imitar um obrigador, esse Ska é Marsh. Vena sentiu, tomando mais um gole de água. Havia algo diferente em Kelsier. Era sutil, uma leve alteração em seu aspecto e atitude. As coisas haviam mudado durante sua enfermidade. Ven, Kelsier disse, hesitante. Eu lhe devo desculpas. Quase a mataram por minha culpa. Ven bufou baixinho.
Não foi sua culpa. Eu o convenci a me levar. Não deveria ter sido capaz de me convencer, Kelsier disse. Minha decisão original de mandá-lo de volta era correta. Por favor, aceite as desculpas. Vencor concordou lentamente. O que precisa que eu faça agora? O trabalho tem que seguir em frente, certo? Kelsier sorriu. De fato, assim que estiver pronto, eu gostaria que voltasse para Felice. Criamos uma história falsa de que Lady Violet está doente, mas os rumores começaram a surgir. Quanto antes puder ser vista em carne e osso, melhor. Posso ir amanhã. Kelsier deu uma gargalhada. Duvido, mas logo poderá ir. Por enquanto, apenas descanse. Ele se levantou, pronto para partir. Kelsier? Ven perguntou, fazendo-o parar. Ele se virou, olhando para ela. Ven lutou para formular o que queria dizer. O palácio, os inquisidores, não somos invencíveis. Somos? Corou. Parecia estúpido quando dizia dessa forma. Kelsier, no entanto, apenas sorriu. Parecia entender o que ela queria dizer. Não, Ven. Ele disse em voz baixa. Estamos longe disso. Ven observava a paisagem, passando pela janela da carruagem. O veículo vindo da mansão Renault tinha supostamente levado Lady Valette para dar uma outra volta em Luthadel. Na verdade, não mostrara Ven até se deter brevemente na rua de Trevo. Agora, no entanto, as cortinas da janela estavam abertas, mostrando-a novamente ao mundo, supondo que alguém se importasse. A carruagem fez seu caminho de volta a Felice. Kelsier tinha uma razão. Teve que descansar mais 3 dias na loja de Trevo antes de se sentir forte o bastante para fazer a viagem. Em parte, tinha esperado simplesmente porque temia ter que se debater para entrar em um vestido de nobre, com seus braços machucados e a lateral do corpo ferida. Ainda assim, sentia-se bem por estar em pé novamente. Havia algo estranho em simplesmente estar se recuperando na cama. Um tempo tão longo de descanso não seria dado a um ladrão normal. Ou voltavam a trabalhar rapidamente ou eram abandonados à morte. Se não podiam ter dinheiro para comida, não podiam ocupar espaço no covil. Mas esse não é o único jeito de que as pessoas vivem. Ven pensou. Ainda se sentia desconfortável com esse conhecimento. Não importava para Kelsier ou para os outros se ela esgotasse os recursos deles. Não haviam explorado seu estado enfraquecido. Haviam cuidado dela, cada um deles passando algum tempo ao lado de sua cama. O mais notável entre os vigilantes tinha sido o jovem Lester Barnes. Ven nem mesmo achava que o conhecia muito bem, e mesmo assim, Kelsier lhe disse que o garoto passara horas cuidando dela durante o coma. O que pensar de um mundo onde um líder de gangue se preocupa com os seus? No submundo, cada um era responsável pelo que acontecia a si mesmo. Os elementos mais fracos de uma gangue tinham que ser abandonados à morte, para não impedir que os outros ganhassem o bastante para sobreviver. Se alguém fosse capturado pelo ministério, era entregue ao seu destino e esperava-se que não traísse muitos demais. Não se preocupava com a própria culpa em colocar alguém em perigo. São tolos, a voz de Rand sussurrou. Todo esse plano vai terminar em desastre. E sua morte será sua culpa, por não tê-los abandonado quando eu lhe disse para fazê-lo. Rand fugiu quando teve chance. Talvez soubesse que os inquisidores a perseguiriam em algum momento, por causa dos poderes que ela possuía sem saber. Ele sempre sabia quando partir. Não foi por acidente, ela pensou, que ele não foi massacrado com o resto da gangue de Kema. E mesmo assim, ela ignorou os alertas de Ren em sua mente, e deixou que a carruagem a levasse até Felice, não que se sentisse completamente segura em seu posto da gangue de Kelsier. De certo modo, seu lugar entre eles a estava deixando cada vez mais apreensiva, e se precisassem mais dela, e se ela se tornasse inútil para eles, tinha que provar que podia fazer o que precisava que ela fizesse. Tinha eventos para comparecer, uma sociedade na qual se infiltrar. Tinha muito trabalho a fazer. Não podia se dar o luxo de passar mais tempo dormindo. Além disso, precisava voltar às suas sessões de treino alomântico. Apesar de apenas alguns meses foram necessários para que ficasse dependente de seus poderes, e ansiava a liberdade de saltar através da bruma, de puxar e empurrar, abrindo caminho através do céu. Craddock Shaw lhe mostrara que não era invencível, mas o fato de Kelsier ter sobrevivido com pouco mais que uns arranhões provava que era possível sair muito melhor do que ela. Ven precisava praticar, ganhar força, até que pudesse escapar dos inquisidores como Kelsier fizera.
A carruagem fez uma curva e se dirigiu para Feliz. A paisagem bucólica e familiar fez Vin sorrir para si mesma. Apoiou-se na janela aberta, sentindo a brisa. Com sorte, algumas pessoas passaram pelas ruas. Com sorte, algumas pessoas passando pelas ruas comentariam que Lady Valette tinha sido vista passeando pela cidade. Chegou à mansão Renault pouco depois. Um serviçal abriu a porta da carruagem, e Vin ficou surpresa ao ver o próprio Lord Renault esperando ao lado de fora da carruagem para ajudá-la a descer. Meu senhor, ela disse, dando-lhe a mão, certamente tem coisas mais importantes que tratar. Besteira, ele disse. Um lord deve ter tempo para mimar sua sobrinha favorita. Como foi o passeio? Ele nunca sai do personagem? Não perguntou sobre os outros em Luthadel, nem deu indicações de que sabia de seus ferimentos. Foi refrescante, tio. Ela respondeu enquanto subiam os degraus até a porta da mansão. Vena estava grata pelo peltre que queimava lentamente em seu estômago, dando forças às suas pernas ainda fracas. Kaiser lhe tinha alertado para não usar muito, ou ficaria dependente de seu poder, mas não via alternativa até que estivesse curado. Isso é maravilhoso, Renault disse. Talvez, assim que se sentir melhor, devêssemos almoçar juntos no balcão do jardim. Tem feito calor ultimamente, apesar da proximidade do inverno. Seria muito agradável, Ven disse. Antes, tinha achado o porte do nobre impostor intimidador, mas agora, uma vez que entrara no personagem de Lady Valette, experimentava a mesma calma de antes. Ven, a ladra, não era nada para um homem como Renault, mas Valette, a socialite, era outra questão. Muito bom, Renault falou, parando na entrada do edifício. Mas vamos deixar isso para outro dia. Por enquanto, você certamente vai preferir descansar de seu passeio. Na verdade, meu senhor, eu gostaria de visitar Sazed. Tenho alguns assuntos a discutir com o mordomo. Ah, Renault disse. Você o encontrará na biblioteca, trabalhando em um de meus projetos. Obrigada, Ven respondeu. Renault assentiu e se afastou, seu bastão de duelo batendo contra o chão de mármore branco. Ven franziu o senho, tentando decidir se ele era completamente são. Poderia alguém incorporar um personagem tão completamente? Você faz isso, Ven se recordou, quando se torna Lady Valette, mostra um lado completamente diferente de si mesma. Deu a volta, avivando o peltre para ajudá-la a subir a escadaria da ala norte. Abaixou a intensidade quando chegou ao topo, retornando ao estado anterior. Como Kaiser dissera, era perigoso viver metais por um período muito extenso. Um alomântico poderia tornar seu corpo rapidamente dependente. Inspirou algumas vezes. Subir as escadas foi difícil, mesmo com Peltre, e então seguiu pelo corredor até a biblioteca. César estava sentado em uma escrivaninha ao lado de um pequeno braseiro de carvão, do outro lado da pequena sala, escrevendo em uma caderneta. Usava sua túnica padrão de mordomo e uns óculos finos na ponta do nariz. Ven parou na porta, observando o homem que salvara sua vida. Por que está usando óculos? Já ouvi ler sem eles antes. Ele parecia completamente absorto em seu trabalho, estudando periodicamente um grande volume sobre a mesa, e logo na sequência se voltando para o caderno para fazer anotações. Você é um alomântico, Ven disse em voz baixa. Caesar parou, colocou sua caneta na mesa e se virou. O que a faz pensar isso, Sra. Ven? Chegou a luta dela rápida demais. Lord Renault mantém vários cavalos mensageiros velozes em seus estábulos. Eu posso ter usado um deles. Você me encontrou no palácio, Ven lembrou. Kaiser me contou sobre o plano dele, e eu corretamente presumi que você o seguiria. Localizar você foi um golpe de sorte, um que quase me tomou tempo demais para conseguir. Ven franziu o senho. Você matou o Inquisidor. Matar? Caesar perguntou. Não, senhora. Eu preciso muito mais poder do que possuo para matar uma dessas monstruosidades. Eu simplesmente o distraí. Ven ficou parada na porta por um longo momento, tentando imaginar por que Caesar estava sendo tão ambíguo. Você é alomântico ou não? Ele sorriu, então puxou um banco ao lado da escrivaninha. Por favor, sente-se. Ven fez conforme o pedido, cruzando a sala e sentando-se no banco, de costas para uma imensa estante de livros. O que pensaria se lhe dissesse que não sou um alomântico? Caesar perguntou. Pensaria que está mentindo, Ven respondeu. Já me viu mentir antes? Os melhores mentirosos são aqueles que dizem a verdade na maior parte das vezes. Caesar sorriu, encarando-a através dos óculos. Isso é verdade, creio eu. Mesmo assim, que provas tem de que sou um alomântico? Você fez coisas que não poderiam ser feitas sem alomancia. Ah,
Uma nascida das brumas há 2 meses e já sabe tudo o que é possível no mundo? Vin se deteve. Até recentemente, nem mesmo sabia muita coisa sobre alomancia. Talvez existissem mais coisas no mundo do que presumia. Sempre há outro segredo. Palavras de Kaiser. Então, ela disse lentamente: o que é exatamente um guardador? Seized sorriu. Agora, essa é uma pergunta muito mais inteligente, senhora. Guardadores são armazéns. Lembramos de coisas, então elas podem ser usadas no futuro. Como religiões? Finn comentou. Seized assentiu. Verdade. Verdades religiosas são minha especialidade em particular. Mas se lembra de outras coisas também? Seized assentiu. Como o quê? Bem, Seized disse, fechando o livro que estava estudando. Idiomas, por exemplo, Vendo imediatamente reconheceu o livro coberto de glifos. O livro que encontrei no palácio. Como conseguiu? Cruzei com ele enquanto procurava por você. O Terrizano contou. Está escrito em um idioma muito antigo, um que não é falado há quase 1 milênio. Mas você o fala? Vendo perguntou. Caesar assentiu. O suficiente para traduzir isso, imagino. E quantos idiomas você conhece? 172, Caesar respondeu. A maior parte deles, como Clanny, não é falada há muito tempo. O movimento unificador do Senhor Soberano no século V se assegurou disso. O idioma que o povo fala agora é, na verdade, um dialeto distante de Terris, o idioma da minha terra natal. 172, Ven pensou, impressionada. Isso parece impossível. Um homem não seria capaz de lembrar de tantas coisas. Não um homem, Caesar a lembrou. Um guardador. O que eu faço é similar à alomancia, mas não é a mesma coisa. Você suga poderes dos metais. Eu os uso para criar memórias. Como? Vin perguntou. Caesar meneou a cabeça. Talvez em outra hora, senhora. A minha espécie, nós preferimos manter nossos segredos. O Senhor Soberano nos caça com paixão notável e confusa. Somos muito menos ameaçadores do que os nascidos das brumas. Mesmo assim, ele ignora os elomânticos e busca nos destruir, odiando o povo de Terris por nossa causa. Odiando? Ben perguntou. Vocês são mais bem tratados do que os Ska normais, recebem posições de respeito. Isso é verdade, senhora, Caesar concordou. Mas, de certo modo, os Ska são mais livres. A maior parte dos terrizanos é criada desde o nascimento para ser mordomo. Poucos de nós sobram, e os criados do Senhor Soberano controlam nossa reputação. Nenhum mordomo terrizano tem permissão para ter família ou gerar filhos. Ven fez uma careta. Isso parece difícil de se controlar. Caesar fez uma pausa, com a mão apoiada na capa do grande livro. Não, nem um pouco, ele disse, franzindo o senho. Todos os mordomos terrizanos são eunucos, criança. Presumi que soubesse disso. Ven parou. Então corou furiosamente. Eu sinto muito. Verdadeira e seguramente. Não é preciso nenhuma desculpa. Fui castrado logo após meu nascimento, seguindo o padrão para aqueles que serão mordomos. Frequentemente, penso que trocaria facilmente minha vida pela de um Ska comum. Meu povo é menos que um escravo. Somos autômatos fabricados, criados por programas de reprodução treinados desde o nascimento para satisfazer os desejos do Senhor Soberano. Ven continuou corada, amaldiçoando sua falta de tato. Porque ninguém lhe contara. Caesar, no entanto, não parecia ofendido. Ele nunca parecia zangado com nada. Provavelmente seja uma função de sua condição, Ven pensou. É o que os criadores devem querer. Mordomos dóceis e calmos. Mas, Ven disse, franzindo o senho, você é um rebelde, Caesar. Está lutando contra o Senhor Soberano. Sou uma espécie de desvio, Caesar contou, e meu povo não é tão completamente subjugado quanto o Senhor Soberano pensa, creio. Escondemos os guardas embaixo de seu nariz e alguns de nós têm coragem até mesmo de interromper o treinamento. Ele parou e balançou a cabeça. Não é uma coisa fácil, no entanto. Somos um povo fraco, senhora. Ansiamos em fazer o que nos dizem. Somos rápidos em nos submeter. Mesmo eu, a quem você chama de rebelde, imediatamente procurei uma posição de intendência e subserviência. Não somos tão corajosos quanto gostaríamos, creio. Foi corajoso bastante para me salvar, Ven disse. Caesar sorriu. Ah, mas há um elemento de obediência nisso também. Prometi a Mestre Kelsier que a manteria segura.
Ah, ela pensou. Tinha se perguntado se ele tinha um motivo para suas ações. Afinal, quem arriscaria a vida simplesmente para salvar Ven? Ela ficou sentada por um momento, pensativa, e Sazed voltou ao seu livro. Finalmente, ela falou de novo, chamando a atenção dos Terrizano. Sazed? Sim, senhora. Quem traiu Kelsier 3 anos atrás? Sazed pausou, então abaixou sua caneta tinteiro. Os fatos não estão claros, senhora. A maior parte da gangue presume que foi Mare. Creio. Mare? Ven perguntou. A esposa de Kelsier? Sazed assentiu. Aparentemente, ela era a única que poderia tê-lo feito. Além disso, o próprio Senhor Soberano a implicou. Mas ela não foi enviada para as minas também? Ela morreu lá. Sazed confirmou. Mestre Kelsier é reticente ao falar sobre as minas, mas sinto que as cicatrizes que ele traz daquele lugar horrível são muito mais profundas do que as que se vê em seus braços. Não acho que ele chegou a saber se ela foi a traidora ou não. Meu irmão dizia que qualquer um pode trair, se tiver a oportunidade certa e um motivo bom bastante. Sazed franziu o senho. Ainda que uma coisa dessas fosse verdade, eu não gostaria de viver acreditando nisso. Parece melhor do que o que aconteceu com Kelsier, ser entregue ao Senhor Soberano por alguém que acreditava amar. Kelsier está diferente ultimamente, Ven comentou. Parece mais reservado. É porque se sente culpado pelo que aconteceu comigo? Suspeito que, em parte, seja por isso, Sazed disse. Contudo, ele também está percebendo que há uma imensa diferença entre liderar um pequeno bando de ladrões e organizar uma grande rebelião. Não pode correr os mesmos riscos que corria antes. O processo está mudando para melhor, creio. Ben não tinha tanta certeza, mas ficou em silêncio, percebendo com frustração o quanto estava cansada. Até mesmo ficar sentada em um banco parecia extenuante agora. Vá dormir, senhora, Sazed disse, pegando sua caneta e marcando com o dedo o ponto que estava lendo. Você sobreviveu a algo que provavelmente deveria tê-la matado. Dê ao seu corpo o agradecimento que ele merece. Deixe-o descansar. Ven concordou, cansada, e se levantou e o deixou escrevendo em silêncio sob a luz do entardecer. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ficado lá, naquela preguiçosa aldeia em que nasci. Teria me tornado um ferreiro, como meu pai. Talvez tivesse uma família, meus próprios filhos. Talvez outra pessoa tivesse que carregar este fardo horrível. Alguém que pudesse suportá-lo melhor do que eu. Alguém que merecesse ser um herói.